Graça e paz, igreja. Amém. Aqui já é igreja mesmo, né? Porque a última vez que eu vim aqui, era só um grupinho assim de cadeira. E agora tá com cara de igreja, né? Isso é muito bom, glória a Deus. Mas já começou a me apresentar, né? Acho que a maioria também já sabe. Eu sou filha dessa mulher abençoada, né? Graças a Deus. Sou a primogênita, com muito orgulho. E, assim, Deus fez uma coisa muito linda na nossa família, né? Lá em casa, o Senhor chamou primeiro a mim e a minha irmã caçula para o Senhor. E naquela época a gente vivia, assim, tempos de muita guerra, né? Na nossa família. Muitas brigas, muitas divisões, brigas de verdade, né? Briga de ser preocupante, de ter que envolver familiares pelo meio para poder trazer a união, a paz sobre a nossa casa. E acho que todos também, a maioria já sabe, nós fomos criados só pela minha mãe, né? Então tinha assim vários aspectos que foi bem desafiador, tanto para ela como para nós, né? E assim, foi bem assim no meio de uma tempestade bem grande que o Senhor chamou a mim. E com 3 meses depois veio a minha irmã caçula. E mais ou menos com quase 1 ano depois veio a minha mãe. Quando a gente começou a ir para a igreja, foi mesmo que minha mãe perder 2 filhas, né? Eu fui primeiro, ela disse que preferia qualquer coisa, menos que eu fosse para a igreja, né? E assim, eu era uma adolescente um pouco rebelde, né? Vivia nas festas, gostava de um forró, sabe? Que eu dançava de 11 horas até 6 da manhã, sabe? E não tinha questão de hora de voltar para casa. Mentia muito. Dizia que ia para casa de uma amiga, ia pro forró não sei aonde. Então, assim, Deus transformou completamente a minha mente, a mente da minha irmã, e ela foi vendo isso, né? E para essa pessoa que disse que a última coisa que queria era que as filhas fossem para a igreja, tá bem aqui, arrebanhando um monte de gente, né? Olha como é que Deus faz as coisas. Porque a gente encontrou paz, amém? Naquele lugar. A gente não tinha paz. A gente não tinha uma convivência harmoniosa, né? A gente tinha conflitos, mais conflitos e mais conflitos. E quando o Senhor entrou nas nossas vidas, entrou no nosso coração, até a minha irmã, que hoje não está congregando numa igreja, mas por ela ter bebido da água de Cristo, por ela ter conhecido a palavra, a linguagem dela também é diferente. Amém? Mesmo sem estar hoje congregando. E assim, o Senhor, Ele é maravilhoso. Amém? Essa última música que nós cantamos, como é fácil cantar, como a gente se identifica, não é? Porque Deus te deu, Deus tomou. E aí em tudo a gente tem que bendizer o Senhor. É muito fácil cantar, a gente se identifica, mas é muito difícil agir desse jeito, né? Porque é mais fácil receber as coisas de Deus. E quando a gente começa uma caminhada na presença de Deus, algumas coisas não vão acontecer como a gente quer. Mas o segredo é permanecer. Da mesma forma que aconteceu com Jó. Amém? O Senhor é maravilhoso. Eu sempre digo às minhas colegas, hoje eu estou tendo a honra de estar com 2 colegas de serviço, porque eu ainda considero tia Francine como colega de serviço. Foi a pessoa que dividiu oficialmente, né, tia Francine, a nossa salinha lá na escola. E também com a minha outra colega de serviço, tia Romênia, tia Francine, tia Romênia. Então, assim, é uma alegria muito grande, né, pro meu coração e pra minha mãe também, porque ela sabe o nome de cada uma dessas pessoas. Ela conhece todas, né, de estar ouvindo a palavra do Senhor. É uma coisa maravilhosa para a nossa vida. Amém? E a palavra que mãe pediu que eu trouxesse nessa noite foi a respeito de batismo. Amém? Então eu gostaria, igreja, que você abrisse a sua Bíblia. Eu não tenho pressa quando eu vou pregar, porque eu acho que a palavra de Deus precisa ser lida com calma. Então,
Pode ter calma aí, você que está na sua casa, nos assistindo também, amém? Glória a Deus, abra o seu coração para essa palavra. Nós vamos falar sobre o batismo, sobre arrependimento. Então procure uma Bíblia, ou a Bíblia aí que tiver digital, não sei, mas acompanhe essa palavra aí na sua casa, para que você possa ser edificado também. Abra a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 3, no Evangelho de João, no capítulo 3. Graças a Deus. Podem abrir, podem todos abrir, porque esse é o texto principal. Nós vamos falar de uma conversa que Jesus teve com o mestre da lei, Nicodemos. O Evangelho de João, capítulo 3. Pode ler, amém? Glória a Deus. Diz assim, acompanha aí na sua Bíblia. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Mestre, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho... Preste atenção, igreja. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? E então Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos aqui já são batizados? Levanta a mão. Glória a Deus. Pudesse ir de novo. Eu também. Glória a Deus. Queridos, nós entendemos que nós não somos apenas um ser natural, nascido de homem e de mulher, né? À medida que nós vamos desenvolvendo nossa vida, a nossa caminhada, mesmo que não seja em Deus, mesmo que não seja na igreja, nós necessitamos de Deus. Amém? Amém. Independente que seja criança, que seja adolescente, que seja idoso, o ser humano necessita dessa ligação com Deus. É tanto que nós vemos aí várias ramificações de ligações com Deus, né? Várias religiões. Porque o ser humano, ele necessita, dentro do seu interior, novamente se ligar ao Senhor. Amém? Então, essa é a primeira coisa que nós devemos entender. Que nós precisamos novamente se religar ao Senhor. Porque o próprio Nicodemos aqui era um mestre em Israel. Ele era um homem que pregava as santas escrituras nas sinagogas. Ele não era um homem qualquer, né? Ele não era um leigo, ele era uma pessoa sábia, que entendia das escrituras de Deus. Só porque Jesus veio ao mundo, cresceu e começou o seu ministério. E começou a pregar a palavra de Deus de uma forma estranha para eles, porque eles eram apenas religiosos. Eles não tinham o seu espírito ligado ao Espírito de Deus. É tanto que você pode observar que as pessoas elas não entendem porque que Israel matou Jesus. Você já escutou alguém falando isso? Ah, mas aquele povo de Jerusalém lá, eles mataram o Salvador. Mas talvez se eu e você estivéssemos lá, a gente também não ia entender as verdades de Deus. Porque as verdades de Deus a gente não escuta na TV. Amém? Amém. As verdades de Deus a gente não escuta no nosso celular ouvindo nossas músicas. A verdade de Deus a gente não escuta numa roda de conversa com os nossos amigos. Amém? Amém. Geralmente a gente não escuta. Porque as verdades de Deus é loucura para o homem. Só porque o homem anseia
anseia por essa religação com Deus. E Nicodemos, que era mestre, que não era como você e eu. Nós conhecemos pouco a palavra, amém? Vamos falar a verdade? Nós não conhecemos tanto da palavra, né? E ele era mestre, ele conhecia os 5 livros da Bíblia, que são os principais para os judeus, de cabo a cabo. Ele conhecia da palavra. Ele sabia quem era Moisés, ele sabia quem era Abraão, ele sabia de toda a descendência, ele sabia de qual tribo ele era. Talvez nós não sabemos nem o que é tribo. É do índio? Pois tem toda uma questão nas Sagradas Escrituras. E esse homem, ele tinha conhecimento, não era qualquer pessoa. Só porque Jesus, ele chega de uma maneira diferente. Ele chega dizendo, arrependei-vos. 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 Falando a mesma coisa que João Batista já estava preparando. E João Batista morreu como? Exatamente, sem pescoço. Só isso. Às vezes as pessoas têm uma noção de que reino de Deus é um reino de oportunidades e de facilidades e de recompensa imediata. Reino de Deus é arrependimento, amém? Amém. Esse evangelho, essa pregação de porta larga, que a gente vê muitas pessoas pregando, não existe na Bíblia. Não existe isso nas Sagradas Escrituras. Jesus, de uma maneira estranha, chegou pregando uma coisa diferente. E a única coisa que ele falou foi: arrependei-vos dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. Era uma mensagem diferente. Era uma mensagem que mexia no coração, no interior, não no exterior. Era uma mensagem que mexia com o coração do ser humano. E aqueles que ouviram a palavra, nós já sabemos o que aconteceu, amém? A palavra de Deus chegou até aqui, por causa do ministério de Jesus. Então, meus queridos, olha como é que o Senhor é maravilhoso, lindo. Uma mensagem simples faz a gente sair da nossa casa e vir ouvir a palavra dele, porque nós necessitamos desse alimento. Amém? Amém. Porque nós precisamos viver religados novamente com o Senhor. Então, se nós precisamos viver religados de novo com Deus, nós estávamos sem ligação com Deus. Amém? Amém? E é por isso que entra a parte que o Senhor fala sobre arrependimento e depois sobre o batismo. É por isso, meus queridos, que nós não pregamos o batismo de crianças. Amém? Por que nós não pregamos batismo de criança? Porque criança, bebê, não se arrepende. Amém? Amém? Como é que um bebê de 1 aninho vai se arrepender de ter chupado o peito da mamãe e ter machucado? Não é? De ter jogado a chupeta no chão? Eles não têm consciência sobre isso. Eles não têm consciência sobre o pecado. E agora o Senhor deixa na sua palavra o exemplo de arrependimento e o exemplo de batismo. Nós vamos abrir agora lá no livro de Mateus, capítulo 3. Você que está em casa, se quiser acompanhar, para que você possa entender a palavra, acompanhe na sua Bíblia, aí na sua casa. Essa palavra é muito importante. No Evangelho de Mateus, se você só tem Bíblia da grande, da católica, é a mesma coisa, amém? Abra aí no livro de Mateus, capítulo 3, no versículo 13 em diante, que diz assim: naqueles dias, Jesus foi da Galileia até o rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Mas João tentou convencê-lo a mudar de ideia, dizendo assim: eu é que preciso ser batizado por você, e você está querendo que eu batize? Mas Jesus respondeu: deixe que seja assim agora, pois é dessa maneira que faremos tudo o que Deus quer. E João concordou. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água.
o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Amém? Tudo que o Senhor fez na sua passagem pela terra é um exemplo para que a gente faça também. Amém? O Senhor, quando ele nasceu, ele foi apresentado a Deus no templo. E quando ele ganhou maturidade para, de fato, viver a sua vida como adulto, ele fez conforme as outras pessoas deveriam fazer depois dele. Ele foi ser batizado. Amém? Ele foi batizado por João Batista, como nós acabamos de ler. E será se o Senhor Jesus, ele precisava se arrepender de alguma coisa? Jesus não precisava se arrepender de nada. Mas nosso Deus, queridos, é por isso que a gente ama Deus. Não tem como não amar o Senhor. Deus é tão perfeito que ele se apequena à nossa estatura. Quem tinha que ser batizado somos nós, que fomos separados, que somos cheios de falha, que somos cheios de pecado, que precisamos mesmo todo dia da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. Jesus era perfeito, 100% homem, mas 100% Deus. Ele nasceu perfeito da Virgem Maria. Amém? Ele não nasceu com pecado, ele não nasceu com imperfeição. Mas nosso Deus, ele é tão maravilhoso que ele deixa um exemplo. Ele deixa um padrão. Ele deixou o batismo como exemplo. Assim como ele deixou a Santa Ceia. Amém? Como exemplo, como padrão. Assim como ele deixou o exemplo do batismo do Espírito Santo depois que ele voltasse aos céus. Porque nós também precisamos do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, nós necessitamos nos arrepender. Para que nós possamos ser batizados, é necessário o arrependimento. E assim como Nicodemos não estava entendendo nada, né? Sem compreender, porque ele estava na carne. Ele estava no entendimento humano. Para que a gente possa entender as coisas do reino de Deus, nós precisamos deixar o Espírito Santo falar com nosso espírito. Amém? Nós não somos apenas corpo. Nós somos primeiro espírito. E que nós habitamos num corpo e temos uma alma. A alma não é aquele bicho que sai vagando no meio da noite, amém? Amém. A alma são as nossas emoções, são o campo da nossa mente. O nosso espírito foi aquilo que Deus te deu e me deu, ainda como você estava sem forma no ventre da tua mãe. É uma coisa que somente Deus pode fazer. Nós não conseguimos explicar, mas nós conseguimos sentir. Amém? Amém? Porque esse anseio que eu e você nós sentimos por Deus não é nosso. Não vem de nós, né? A gente estava vindo para cá e comentando, eu e tia Romênia. Meu Deus do céu, tua mãe saiu lá do Belo Norte para vir para cá. Porque nós viemos de carro, mas roda demorou para chegar. O que é isso? É uma coisa que só Deus pode fazer no coração do homem e da mulher. Esse anseio, esse desejo é o Espírito de Deus que ministra no nosso espírito. Esse desejo de você estar aqui hoje não é por acaso. Amém? Amém. Quando a primeira pessoa me disse isso, eu estava indo para a igreja, tem certas palavras que a gente nunca esquece. E alguém que estava pregando, eu não lembro também mais quem era, mas eu não esqueci da frase. Você não está aqui por acaso, não existe acaso no reino de Deus. E pense numa frase que parece ser uma frase batida, mas é verdadeira. Não existe acaso no reino de Deus. O Senhor tem um propósito para todos nós. Amém. Assim como ele fez com Jeremias lá no Antigo Testamento, ele continua fazendo hoje. Quando Jeremias estava passando por luta, por dificuldade, Jeremias foi até o Senhor, lá no capítulo 1 de Jeremias, se você quiser você lê depois. E disse ao Senhor: Senhor, por que eu? Mas por que eu? Não tinha outro para ir no meu lugar, porque ele estava achando um negócio muito pesado para ele. Aquele chamado, uma coisa muito grande para ele. E o Senhor foi falar um monte de coisa, inclusive, que já sabia que ele seria Jeremias antes mesmo dele nascer. Ele disse para Jeremias: antes mesmo que você nascesse, eu vi você sem forma no ventre da tua mãe. Sabe, queridos, quando a gente escuta isso, o nosso espírito,
ele pula dentro de nós. Porque isso é uma verdade. Amém? Porque nós entendemos no nosso espírito que verdadeiramente o Senhor, Ele já nos colocou desde a eternidade. Nós estamos aqui passando por uma passagem apenas. Mas as nossas vidas, como a mãe falou aqui no começo, não é nossa. Infelizmente, eu tenho que dizer essa notícia que você já sabe, mas às vezes a gente se comporta como se não soubesse. A minha vida, a tua vida não é tua, não é minha. A nossa vida é do Senhor. Amém. E como nós temos dificuldade muitas vezes em administrar isso. Mas o importante é que nós precisamos entender que nós precisamos ir à cruz. Nós precisamos ir aos pés de Jesus. Porque na sua palavra diz que todos pecaram. Todos pecaram. E foram destituídos da glória de Deus. Não pertenciam mais a Deus. Precisou vir Jesus para morrer na cruz, ser ressuscitado, ser glorificado, descer ao inferno, pegar das mãos de Satanás as chaves da morte, para que então eu e você pudéssemos ter vida. Alice, você está falando um monte de coisa que não existe na Bíblia. Existe sim. Amém? O Senhor já venceu tudo por nós. Mas por que é que nós sofremos tanto? Por causa da dureza do nosso coração, amados. Amém? Amém. O nosso coração tem uma tendência de ser duro na presença de Deus. E isso não é de hoje, isso vem de muito tempo. O orgulho, a prepotência, a autoconfiança, o entendimento de egocentrismo que muitas vezes temos dificuldade de deixar para trás. Tudo isso atrapalha a presença de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós precisamos sempre, como o Senhor diz, arrepender. Nicodemos não entendeu nada. O Senhor diz, é necessário ter arrependimento. É necessário que o homem nasça de novo. Porque ele nasceu uma vez da carne, mas ele tem que nascer do Espírito. É por isso que os crentes falam muito, é necessário nascer de novo, é necessário nascer de novo. Esse nascimento é um nascimento espiritual. E aí, quando você nasce espiritualmente, parece que a sua mente também é outra mente. Amém? Amém. Parece que o seu comportamento muda, não é? Você começa a se comportar de uma maneira diferente. Se você nasceu verdadeiramente em Cristo. Eu não estou falando para aquele que fingiu que nasceu e está tentando se convencer. Eu estou falando que aquele que realmente nasceu de novo. As coisas que gostavam antes, não gosta mais agora. Os tipos de roda de conversa, as conversas que gostavam antes, não gosta agora. Porque não pertence mais ao seu espírito. Porque agora o Senhor está começando a fazer uma obra ali na sua vida. E isso é uma coisa linda, que só Deus pode fazer nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos abrir agora a palavra lá no livro de Romanos, no capítulo 3. Amém? Todos encontraram? Amém. A partir do versículo 23. 23. Que diz assim. Vamos ler a partir do 21, amém? Eu não gosto de falar as coisas fora do contexto. A partir do versículo 21 diz assim. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé e elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastadas da presença gloriosa de Deus. Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Amém? Amém. É pela fé. E aí nós saímos do tempo da lei
que entramos na fé. É pela nossa fé, amém? Que nós temos em Cristo Jesus. Que nós somos renovados. Que o Senhor renova as nossas esperanças. Renova a nossa mente. Transforma as nossas atitudes. O Senhor começa a fazer algo diferente nas nossas vidas. Continuando aí, diz assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz se tomasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus Cristo. O único meio de nós vir à salvação, segundo a palavra de Deus, é por Cristo Jesus. Amém? Amém. E nós precisamos ter muito cuidado, porque muitas pessoas pregam o contrário disso. Uma vez eu estava lá em casa e alguém bateu na porta e disse que queria falar comigo a respeito da Bíblia, né? Queria fazer uma visita e tal. E eu, mesmo sendo evangélica, eu acho que você tem que ter educação, né? Por mais que você seja, já tenha um conhecimento de Cristo, mas você tem que aceitar essas pessoas. E eu aceitei por educação, a pessoa aceitou e tudo. E a pessoa começou a falar tudo da Bíblia, né? Só porque quando chegou na parte de falar que Jesus era o Salvador, ela não falou. E eu já conhecia aquela parte da palavra. Ela disse que Jesus era um profeta, que era irmão, nosso irmão, assim como eu e você, nós somos, né? E o que tem na palavra de Deus, queridos, não é isso. Isso é engano. Não existe isso na palavra de Deus. O que existe na palavra de Deus é que o mundo pecou, mas Cristo veio para morrer em nosso lugar. Lá em João 3,16 diz que o mundo era do maligno, mas Cristo veio para morrer em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer em nosso lugar. Então, não existe isso de que Jesus é um profeta. Jesus é o Salvador, que veio para fazer uma obra incrível. Que quando nós falamos no nome de Jesus, as coisas acontecem. Infelizmente, a gente tem que passar por experiências às vezes bem estranhas para acreditar nisso. Que o nome de Jesus é poderoso. Infelizmente, quando eu me converti, eu não acreditava em possessão demoníaca. Não acreditava. Eu achava aquela história muito estranha. E eu tive a terrível experiência de dar a célula para uma pessoa, né, e começar a dar um estudo da Bíblia, ler o estudo com uma pessoa que estava indo para a igreja. E quando foi, de repente, essa pessoa começou a se esticar todinha no sofá. E eu, gente, o que está acontecendo? Eu, totalmente cética, incrédula, eu não acreditava naquilo ali. E nós não estávamos falando nada de Satanás, nem chamando o cão, nem o capeta, nada. Nós estávamos lendo o Evangelho de Cristo. E a menina, era uma adolescente, começou a se esticar, a se entrevar. E eu comecei a morrer de medo. Eu estava sozinha naquela hora, lá na casa de mãe, não tinha casado ainda, era solteira. E foi assim uma experiência horrível. Graças a Deus, logo mãe chegou. Depois meu irmão chegou. E essa menina não parava nem de se endurecer, nem de rosnar, nem de se enrolar. E ficou lá resmungando, enrolando e eu chorando. Porque eu tinha um amor muito grande por aquela menininha. E eu via ela naquela situação, eu não podia fazer nada. Eu era nova na fé, não entendia as coisas de Deus. E essa menina ficou se enrolando. Meu amigo, eu só sei que esse ribuliço acabou meia-noite. E foi pastor lá em casa, foi irmã da Universal, foi tudo. Aí foi um irmão da nossa igreja. Quando esse irmão da nossa igreja chegou, falou lá em nome de Jesus, umas 200 vezes. A menina, graças a Deus, calmou. Mas nós ainda tivemos que levar ela no hospital, porque ela deu um jeito aqui no braço. De tanto eu não tinha força, mas eu não acreditava. Eu comecei a acreditar em negócio dessas coisas, que existia realmente o mal, a partir dessa terrível
as coisas acontecem. As coisas acontecem. Todas as vezes que nós passamos por alguma situação nas nossas vidas adversa, pode falar no nome de Jesus. Fale aquela situação e diga no nome de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar. Eu não aceito essa situação acontecer na nossa vida. Eu não aceito essa situação acontecer na minha família. Eu não aceito essa situação acontecer comigo. Que a justiça de Cristo vá à minha frente. Você vai ver como as coisas destravam. As coisas abrem. As coisas acontecem por meio da fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, agora eu quero que você vá até Romanos, capítulo 6. Passa só mais para frente um pouquinho. Romanos, capítulo 6. A partir do versículo 3. Que diz assim: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados por ele, por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma nova vida. Amém? Quando nós nos unimos em Cristo, por meio dessa palavra da fé, por meio do seu sacrifício, a própria palavra diz aqui que nós começamos a ter uma nova vida. E aí você me pergunta, talvez no entendimento humano, como é essa nova vida? Eu vou agora ganhar aquele dinheiro que eu estava precisando para poder fazer umas coisas lá na minha casa, resolver a minha vida. Não é especificamente isso, a nossa mente muda. Amém? Essas coisas são consequência do amor de Deus nas nossas vidas. Mas a nossa mentalidade, a nossa vida muda. Nós passamos a ver as coisas com um olhar diferente do que a gente via antes. É por isso, queridos, você que ainda não é cristão, que talvez esteja visitando aqui, ou não conhece todo mundo, ou você que está pela live, pensa assim: meu Deus do céu, mas fulano de tal agora está indo para a igreja e vi falando que a vida dela foi transformada, mas eu não vi um carro novo, não vi uma moto nova, eu não vi assim, coisas grandes, né? A vida está do mesmo jeito. Eu, quando me converti, eu vivia dizendo para as minhas amigas que a minha vida foi completamente transformada. Era a frase que eu mais falava. A minha vida foi completamente transformada. A minha vida foi completamente transformada. Eu repetia isso, até que um dia uma amiga virou para mim e disse: não, o que foi que aconteceu mesmo? Não, o que foi que aconteceu mesmo? Porque assim, a casa era a mesma, a mãe era a mesma, os irmãos eram os mesmos. Nada, não tinha acontecido esteticamente, não tinha acontecido nada. Mas no meu coração tinha acontecido uma coisa muito grande, né? Eu comecei a ter paz comigo mesmo. Comecei a ter alegria comigo mesmo. Comecei a ter amor pelos meus irmãos, pela minha mãe. Comecei a perdoar quem me machucava, que não é fácil. Nós só conseguimos perdoar quando o Senhor verdadeiramente toca no nosso coração. Comecei a ver as pessoas com outro olhar. Comecei a mudar as minhas amizades, porque minha mãe falava, eu não quero você com fulano, eu não quero você com Beltrano, eu não quero essa amizade sua, porque mãe vê coisa que a gente não vê. E eu não obedecia. Eu queria a amizade de fulana, eu queria a amizade de cicrana. E eu comecei a mudar essas rotas todas. E aí, essa nova vida é na nossa mentalidade. E a partir do momento que o Senhor vai mudando a nossa mentalidade, a gente vai organizando todos os aspectos da nossa vida. Mas para isso o Senhor deixou um ensinamento. Ele disse que quando nós crescêssemos na sua palavra, nos arrependêssemos dos nossos pecados, porque a gente vai continuar precisando da graça dele, porque a gente vai continuar pecando, amém? Amém. É um negócio complicado, né? Só pela graça de Deus. E é uma conversão todo dia. É uma mudança de vida todo dia que o Senhor vai nos ajudando. Só quem está nesse caminho entende essa palavra, essa linguagem. E aí o Senhor disse que nós precisávamos descer as águas, nos batizar,
Para que o batismo? Aí você talvez pergunte, mas para quê? Eu já creio, eu já vou na igreja, eu já estou totalmente mudada, já sou uma pessoa muito abençoada. Mas o Senhor quis deixar o exemplo desse batismo público para que os céus e a terra testificassem da sua nova vida em Cristo. Amém? Para que o seu testemunho fosse público. Porque é muito fácil você dizer aqui, agora eu sou de Deus. Agora está tudo certo. Agora, ó, não tem mais aquelas coisas. Mas se você não testifica isso para todo mundo, né? É um testemunho vivo para a comunidade. Que você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. É um marco. A partir dali você começou uma nova história na sua vida. E o Senhor deixou esse exemplo para nós. Amém? Então, se você está sentindo desejo no seu coração de descer as águas, muitas pessoas ficam muito temerosas em relação a isso. Eu vou batizar? Não vou. Eu vou batizar? Não vou. Calma, não vai acontecer nenhuma mágica. Não vai acontecer. A única coisa que vai acontecer é você testificando. Agora eu sou uma nova criatura. Você testificando primeiro diante de Deus que agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. É só isso. Amém? As lutas vão continuar. As dificuldades, os desafios da fé vão continuar. Quem já se batizou recentemente sabe disso. Mas você ganha poder espiritual para vencer o mal. Você testemunhou para todos que agora você é oficialmente do Senhor. Que você não quer mais aquela vida. Porque, queridos, tem cerimônia no mundo secular para tudo. Tem ou não tem? Tem. Até os cachorrinhos pet agora estão tendo aniversário chiquérrimo. Aniversário que eu mesmo nunca nem tive. Você olha na internet, é cada coisa bonita. E para o reino de Deus não precisa ter cerimônia, não precisa ter uma testificação de fé, precisa. A partir daí você vai se tornar uma nova pessoa. Você vai ser testemunha daquilo que Deus tem feito na sua vida. Ser grato por aquilo que Deus tem na sua vida. Mas deixa a palavra de Deus entrar. Amém? E testificar no seu espírito sobre o arrependimento que o Senhor pregou. E a morte da cruz não ser em vão para as nossas vidas. Jamais. Nem na alegria, queridos, e nem na tristeza. Nem na alegria e nem na tristeza. Sabe, a gente vê que verdadeiramente a gente crê no Senhor nos momentos de dor. E esses dias mesmo, eu e a minha família, a gente passou por uma situação bem complicada. Que é essa doença do Covid, né? Acho que vocês ficam sabendo. Meu esposo pegou o Covid e estava bonzinho, sem sintoma praticamente. Mas quando foi de um dia para o outro, começou a sentir mais sintoma, assim rapidamente. Começou a sentir febre, começou a sentir um monte de coisa lá. E eu pensando, até comentei com a amiga, eu acho que ele tá nervoso. Mas não era não. Quando cheguei no hospital, a médica passou uma injeção desse tamanho para ele tomar. Do tanto de dor que ele estava sentindo. E estava tudo bem, porque a nossa esperança sempre é positiva. A gente sempre pensa, não, vai ter os sintomas, mas vai voltar para casa, vai ficar tudo legal. Mas aí a médica disse, é bom fazer uma tomografia. Quando a médica disse isso, tomografia por quê, doutora? A senhora acha que estava com o pulmão? Aí a gente já pensa um monte de desgraça. E aí fez a tomografia, quando recebe a tomografia, desce 50% do pulmão comprometido. E aí a médica já disse, vai internar. A médica ainda nem tinha sabedoria, que a médica disse foi assim. A médica disse desse jeito, pra mim e pra ele. Aqui é a sorte. Meu Deus. Pra quem já tava temerosa, porque tava botando o marido lá pra dentro, não sabia se ia sair ou não. Porque Covid não escolhe, não é? Covid não escolhe o pobre, o rico, o preto, o branco. O Covid é democrático. Sabe? Se eu tava botando pra dentro, a médica ainda diz um negócio desse. Sabe? Pense no outro dia. No mesmo dia eu não tive nem estrutura de orar. Mas no outro dia eu orei ao Senhor. Eu disse, Senhor, alguns da igreja sabem também o nosso testemunho de casamento. Nós passamos tanto tempo, meu Deus do céu, na pendenga para viver em paz. E aí agora que a gente consegue viver em paz, em tranquilidade e harmonia, o Senhor mete um Covid na história. Não faça isso não, meu Deus, eu não estou preparada para ser viúva. Mas, Senhor, queridos, a gente tem que entender uma coisa. Que no meio das nossas orações, não
final, a gente sempre tem que dizer que seja feita a tua vontade. E pense como é fácil falar isso no momento que você não está sentindo nada. Que está tudo bem na sua vida, que está tudo legal. Mas quando não está tudo bem, não é fácil falar essa palavra. E eu tive que terminar a oração dizendo isso. Mas que seja feita a tua vontade. Como é difícil falar isso. E só quem dá essa força, essa graça para a gente é o Espírito Santo de Deus. Que veio por causa da morte de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, que nessa noite essa palavra tenha edificado a sua vida. Assim como ela edifica a minha quando a gente lê essa palavra. Que verdadeiramente você faça um exame de consciência na sua mente. Sobre a sua vida. Como é que está a sua vida? Talvez você vai batizar daqui a alguns dias. Eu não sei direito, não conheço direito os irmãos aqui. Mas talvez o Senhor já tenha ministrado no seu coração. Que você quer se batizar. Que você quer marcar uma nova história na sua vida. Faça uma análise de consciência. Coloque toda a sua vida verdadeiramente diante do Senhor. Quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor, a gente não coloca só um pedaço. Amém? Eu não tenho como pegar um pedaço dessa caixa e botar só um pedacinho dessa daqui, rasgar e botar. Se eu fizer isso, eu vou estar desconfigurando a caixa. Eu tenho que botar a minha vida completa na presença de Deus. Que você vai ver que o Senhor vai fazer uma coisa linda na sua vida. Na sua mente, na sua história. Aquilo que já está bom vai ficar muito melhor. Vai ter lutas, Alice? Vai. Mas as lutas é só para nos edificar. É só para transformar o nosso caráter. É para transformar as nossas vidas. É para transformar a nossa personalidade. Porque o Senhor nos quer melhor. Melhor e melhor sempre. Você vai pecar? Vai sim. Não existe até agora não vai pecar. Vai pecar com força. Mas você vai ter Jesus como no seu advogado. Quando você pecar, você vai até Ele e vai pedir perdão. Vai pedir uma reconciliação. Você vai ver que as coisas é diferente, irmãos. É diferente. Eu vivi 20 anos sem Cristo. Eu sei o que é. Eu vivi a minha infância, a minha adolescência, um pedacinho dali da minha juventude maior, sem Cristo. E eu vivi depois com Cristo. Eu não me arrependo um segundo da minha escolha por Cristo. O Senhor Jesus é a nossa melhor saída. A cada dia que passa e fica mais comprovado que nós só temos o Senhor nas nossas vidas. Só temos o Senhor nas nossas vidas. E eu encerro essa palavra porque nós estamos no meio da semana. Amém? Amanhã precisamos ir trabalhar. Então, fica essa palavra no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Pode orar, mãe? Amém? Pode se colocar de pé. Em nome de Jesus Cristo. Agradeça ao Senhor nesse momento. Se essa palavra falou ao seu coração, fale com o Senhor nesse momento também. Faça uma análise de consciência. Se conserte na presença de Deus. Você e Deus é que sabe o que é que vocês têm vivido. Então, em nome de Jesus, nesse momento, feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, pela tua graça. Você que está em casa também, aproveita esse momento. Ore também ao Senhor. Para quem está entrando agora, nós falamos hoje sobre batismo, falamos sobre arrependimento de pecado. Lá no livro de João, no capítulo 3, quando Jesus vai conversar com Nicodemos e fala sobre isso.